conselhos darias a uma estudante internacional negra que está a estudar Psicologia em Portugal e tem medo de não dar certo e de não ser capaz? Era o resto da pergunta. Em primeiro lugar, parabéns. Parabéns pelo passo que estás a dar. Bem-vinda já à área da Psicologia. E ainda bem que estás a estudar Psicologia e espero que depois também possas contribuir para o público negro que precisa muito de investir na sua saúde mental e de cuidar da sua saúde mental, por isso parabéns. Em segundo lugar, vou olhar aqui para o medo de não dar certo e para o medo de não ser capaz, não só com o desafio que tu estás a passar, que já é um desafio de adaptação, de uma nova realidade, de ensino completamente diferente daquilo que tu provavelmente tiveste até estudar aqui em Portugal, então já é um processo de adaptação. Nesse caso, o conselho que eu daria era junta-te a pessoas que possam estar a passar pela mesma adaptação que tu estás a passar, e aqui traz muita humanidade compartilhada de nós estarmos perto de pessoas que podem estar a passar pelos mesmos desafios que nós. E também de não te isolares, às vezes por nós sentirmos diferentes, porque às vezes nós pensamos que as pessoas nos estão a excluir, mas nós é que nos estamos a auto-excluir, então tenha atenção a isso. Relativamente ao medo de não dar certo, ao medo de não seres capaz, nós temos que aprender a curtir com o medo e a ir com o medo. Eu este fim de semana ouvi algo que era como corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que tem intimidade com o medo. O que é isto de ter intimidade com o medo? É saber que o medo ele está presente em nós. Nós não vamos alguma vez estar sem medo e até o medo ele ajuda-nos a desenvolver mais. Por exemplo, o medo de eu não ser uma boa profissional. Por exemplo, no início de carreira, todos os psicólogos, acredito eu, passam por este questionamento: e se eu não for uma boa profissional? E se eu não for capaz de ajudar as pessoas? E esse medo, se não for um medo que nos paralisa, mas um medo que nos protege, até vai fazer com que nós venhamos a investir mais em nós, venhamos a realmente ter cuidado e sermos éticos, sermos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então o medo pode ter esse potencial de nos proteger e também de nos fazer ter mais gelo pela nossa profissão. Então, em vez de tu olhares para este medo como algo que te pode paralisar e que te pode estagnar e que se calhar até deixas de fazer coisas, de participar nas aulas, de te envolveres nos grupos, de ser mais ativa por causa deste medo, pensa como é que este medo até me pode ajudar a preparar melhor para a futura psicóloga que eu vou ser. E leva isto para a tua vida em todos os sentidos. Quando tu sentires medo, em vez de tu esperares não sentir medo para fazer as coisas, aprende a ter intimidade com o medo. O medo é nosso amigo. Nós só precisamos de ter uma boa relação com ele. E esses questionamentos que estás a ter, e se eu não conseguir, e se eu não for capaz, vai passo a passo. O medo é normal. À medida que tu fores caminhando, tu vais ganhando mais confiança, mas a nossa confiança nunca vai ser 100%. Porque o dia que a nossa confiança for 100%, nós arriscamos a tornar pessoas arrogantes. Pensamos que já sabemos tudo, e o dia que nós não sentirmos medo, é o pior dia. E só como remate final: esse medo que tu tens de não ser boa o suficiente e de não seres capaz, procura perceber de onde é que ele vem. Que houve algum momento que tu começaste a achar que não eras boa o suficiente.